Não critique, não condene, não reclame. Esse é o primeiro princípio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. E essa, claro, é a nossa primeira aula da nossa série Relacionamentos Eficazes. E eu sou o Juarez Fonseca, sou comunicador há 25 anos e estou aqui para apresentar essas aulas, até porque a gente já sabe, se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Vamos à vinheta. O maior traficante do mundo, o colombiano Pablo Escobar, morto em dezembro de 1993 pelas operações conjuntas das polícias colombianas e americanas, foi responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas. E ele era o líder do maior cartel de drogas do mundo, o cartel de Medellín. Mas você acha que ele se sentia culpado ou se considerava um homem mau por todos os crimes que cometeu? Pelo contrário, ele se achava um cidadão de bem, como qualquer outra pessoa, ao chegar ao ponto de se candidatar e vencer as eleições para deputado federal na Colômbia. Ele não assumia os seus atos, achava inclusive que eram legítimos para se defender. Poucos criminosos que estão nos presídios se consideram homens maus, são tão humanos quanto eu e você. Eles racionalizam, explicam, contam por que lhe tiveram de arrombar um cofre ou apertar um gatilho. A maioria tem um raciocínio falacioso ou lógico para justificar os seus atos antissociais, até para si mesmos, e por isso afirmam categoricamente que nunca deveriam ser presos. Se Pablo Escobar e os criminosos que estão atrás das grades não assumem nenhuma responsabilidade pelos que fizeram, não se sentem culpados por nada, então o que acontece com pessoas com quem lidamos no dia a dia? John Mark, fundador de uma rede de lojas nos Estados Unidos, disse: 30 anos atrás aprendi que dar bronca é bobagem, já tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações sem me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência. O que Dale Carnegie quer dizer com essa afirmação é o simples fato de que 99% das vezes as pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus atos e não fazem autocrítica por motivo algum, mesmo que sejam completamente errados. E quanto mais a pessoa for criticada, ela vai estar na defensiva e tentar se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimentos. Quem conhece um pouco do adestramento de animais sabe que o animal ele aprende muito mais rápido quando ele é compensado pelo bom comportamento do que quando ele é punido pelo mau comportamento. Da mesma forma, estudos indicam que pessoas também agem do mesmo jeito. Nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto nosso medo da reprovação, ou seja, da condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares, amigos e ainda assim não corrige a situação criticada. Anos atrás eu tinha uma empresa, uma mototáxi, e chegou um determinado momento, eu precisei ir conversar com os meus colaboradores que não rodassem, ou seja, não trabalhassem a partir das 20 horas. Era muito perigoso, havia muito caso de assalto, de roubo, de motos inclusive, e aí eu tentava, claro, as motos eram minhas, eu tentei impor a minha autoridade e, claro, no momento em que eu estava na empresa, ninguém rodava. Mas quando eu virava as costas, meu amigo, não tinha jeito. As pessoas, quando eles começaram, os funcionários começavam a rodar. Chegou um ponto que eu fiquei muito chateado e falei, eu tenho que mudar a minha abordagem. Desse jeito não está funcionando. Eu estava me aborrecendo muito e não estava funcionando. Então, o que foi que eu fiz? Qual foi a decisão que eu tomei? Eu então cheguei para a maioria deles, que eu conhecia pelo nome, não só eles, mas os seus entes mais próximos, esposas, filhos, pai, mãe,
e fiz essa abordagem dessa maneira, chamando cada um pelo nome e falando sobre o perigo deles estarem rodando naqueles horários e todos os fatores que poderiam prejudicar não só eles, mas as famílias deles. Graças a Deus, 99% aderiram e não rodaram mais. Infelizmente, teve uma pessoa que hoje já não está mais entre nós, que não aceitou os meus termos, saiu da minha empresa, da minha mototáxi, foi para outra empresa e, infelizmente, pouco tempo depois, ele teve a sua moto roubada e a sua vida ceifada, ou seja, os criminosos, bandidos mataram, além de roubar a moto do rapaz, tiraram a vida dele. Portanto, quando nos sentirmos tentados a criticar alguém, vamos nos lembrar da grande maioria dos criminosos nas cadeias. Precisamos entender que as críticas são como correio, sempre voltam para casa. Ou seja, aquelas pessoas que corrigimos ou recriminamos, provavelmente se justificará e nos condenará também. Muitos dirão, não sei o que eu poderia ter feito diferente. Na manhã de 15 de abril de 1865, agonizava numa cama, já à beira da morte, o maior presidente que o mundo já viu, o presidente americano Abraham Lincoln. Os seus generais ali falavam e afirmavam que aquele realmente era um verdadeiro homem. Mas sempre foi assim? Não. Na juventude, Abraham Lincoln ele tinha um costume de criticar os seus oponentes. Ele fazia cartas e poemas, jogava essas cartas e esses poemas nas estradas para que fossem encontradas, e ali ele prejudicava muito cada um dos seus oponentes. Certa vez, Abraham Lincoln cometeu o maior erro, que ele reconheceu como o maior erro da sua vida. Ele criticou um político influente chamado James Sheldon. Esse político, ele descobriu a autoria dessa carta e das críticas. Montou em seu cavalo, seguiu em direção a Abraham Lincoln e, quando chegou, desafiou o presidente a um duelo. Ele então Abraham Lincoln não tinha mais o que fazer, até para defender a sua honra ele teria que aceitar o duelo. No dia do duelo, à beira do rio Mississippi, eles estavam ali para duelar, já para morrer, né? O duelo seria até a morte. Só que foi salvo pelo último minuto, foi salvo pelo gongo, como diz um amigo meu. Foi salvo pelo gongo porque as pessoas que estavam ali decidiram que não mais existiria o duelo. Mas aquele episódio mudou a vida de Abraham Lincoln para sempre. Então, a partir dali, ele decidiu nunca mais criticar ninguém. Pelo contrário, ele passou a ser o homem mais ponderado possível. Tanto é que na guerra que estava acontecendo, foi a Guerra Civil dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele sempre era os generais dele eram criticados, mas ele sempre falava, não vamos criticá-los, a gente não sabe o que eles estão passando, e sempre citava as palavras de Jesus que diz que não julgais para não ser julgados. Tanto é que houve um episódio interessantíssimo que destacou muito essa personalidade do Abraham Lincoln, que foi o momento em que o general chamado Robert Lee, do General do Sul, ficou preso com seu exército depois de uma grande batalha, ficou preso sem poder sair para atravessar o rio. Então Abraham Lincoln rapidamente chamou o general, o Meade, e ordenou que fosse rapidamente atacar. Só que o general, ele não seguiu a ordem do presidente. Não seguindo, ele chamou o conselho de guerra, o que era contra a vontade de Abraham Lincoln, e não foi. Abraham Lincoln ficou muito chateado com aquela situação, chegando a dizer, inclusive, que se ele mesmo fosse lá, ele iria destruir o exército e dar fim naquela guerra por completo. Só que Abraham Lincoln ele escreveu uma carta muito exacerbada, com muito ódio, contra aquele general. E o que aconteceu foi o seguinte: nada aconteceu, porque o general Meade ele nunca viu aquela carta. Aquela carta foi encontrada anos depois da morte de Abraham Lincoln, e o professor Dale Carnegie ele fala o seguinte, que ele acredita que o presidente Abraham Lincoln não se sentiu à vontade depois que ele viu, que ele se colocou no lugar. É a arte de se colocar no lugar do outro. Então ele disse mais ou menos o seguinte: para mim julgar é muito fácil. Aqui sentado na Casa Branca,
eu não vi os gritos que o general viu, eu não vi as mortes de jovens da mesma forma que o general viu, então era muito fácil julgar naquele momento. Então Hebron se colocou no lugar do general. O professor Dale Carnegie, ele conta a história de um escritor que, quando se aborrecia com alguém, escrevia cartas desaforadas e agressivas. Essa era a forma que ele tinha de desabafar. No entanto, as cartas não provocavam nenhum dano real, pois a esposa do escritor secretamente tirava as cartas do correio. Eis uma boa alternativa para nós desabafarmos nosso momento de ira, nosso momento de cólera. Hoje, com o advento do digital, claro que a gente faria um e-mail ou até mesmo colocavam no WhatsApp. O problema é se essas cartas desaforadas chegarem. Então é melhor fazer uma carta. Lincoln não entregou a carta porque ele sabia que as críticas geralmente não resolvem o problema e geram consequências muito graves. O presidente Benjamin Franklin, quando presidente, ele sempre dizia que não houve homem igual Abraham Lincoln e que todas as vezes que ele se colocava em um problema, das diversas vezes que ele se colocava em um problema, ele fazia a seguinte pergunta: o que Abraham Lincoln faria em meu lugar? Então vamos nos perguntar, quando a gente sentir aquele momento de criticar, de condenar ou de reclamar, o que Abraham Lincoln faria em nosso lugar. Existe alguma pessoa que você gostaria de mudar, controlar ou até mesmo aperfeiçoar? Que bom! Sou totalmente a favor, mas por que não começar por si mesmo? Sendo bem egoísta, ajudar a si mesmo é muito mais proveitoso do que tentar melhorar os outros e menos perigoso também. Como disse Jesus Cristo, por que reparar no cisco que está no olho do outro, enquanto no seu ou no meu está uma trave? Vou contar uma experiência pessoal que eu tive. Certa vez na academia, eu estava ali fazendo meu treino e eu cheguei para uma pessoa brincando. Eu sou muito comunicativo, gosto de praticar a comunicação o tempo todo, até porque eu sei que vendas, tudo na vida é relacionamento, é você estar o tempo todo se relacionando. Então eu cheguei ali junto a uma pessoa e falei: olha, rapaz, não sei por que tanto trabalho para a gente conseguir agradar uma mulher, nada contra a nada, mas essa pessoa chegou, olhou para mim e falou bem assim: não é o meu caso, eu estou malhando aqui, estou fazendo meu treino porque eu quero agradar o meu marido. Meu amigo, minha amiga, eu fiquei muito constrangido, muito, vocês não imaginam o tanto que eu fiquei constrangido, mas naquele momento ali eu pedi várias desculpas a ele, falei que não era nada pessoal, nem sabia, eu digo de coração, não sabia nem quem era aquela pessoa e a sua opção sexual, mas foi uma situação muito constrangedora. E aí eu vejo no livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, um momento que o professor Dale Carnegie, ele fala que quando a gente trata de pessoas, quando nós tratamos com pessoas, nós temos que nos lembrar sempre que não estamos tratando com criaturas lógicas, estamos tratando com criaturas emotivas, criaturas suscetíveis a obsessões norteadas pelo orgulho e pela vaidade. Tem até um episódio no livro onde o professor Dale Carnegie, ele fala sobre o suicídio de um grande escritor, Thomas Hardy, um dos mais finos romancistas que apareceu na literatura inglesa. Ele se suicidou por conta de críticas severas. O presidente Benjamin Franklin, um tanto descontrolado na sua juventude, tornou-se tão diplomata, tão hábil na arte de lidar com pessoas, que foi nomeado embaixador americano na França. E perguntado sobre o segredo, qual era o segredo que ele tinha para conseguir saber tanto lidar com pessoas, ele disse o seguinte: não falarei mal de ninguém, de homem nenhum. E ainda disse: falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. E ainda ele diz que qualquer idiota sabe criticar, condenar e queixar-se. E a maioria dos idiotas fazem isso, mas é preciso ter caráter e autocontrole para compreender e perdoar. O grande filósofo Thomas Carlyle, ele diz o seguinte: um grande homem demonstra sua grandeza
pelo modo como ele trata os pequenos. Certa vez, um piloto de acrobacias, ele estava a bordo do seu avião, quando o avião teve um pane e quase levou aquele homem a derrubar aquele avião e, claro, perder a sua própria vida. Um homem já experiente na aviação, ele já sabia que o que aconteceu foi a questão do combustível, do mecânico ter colocado ali um combustível errado em seu avião. Ele soltou, a demonstração de ira, mas quando ele encontrou o mecânico para conversar, o mecânico ali já estava em pranto, já chorando, viu ali a bosta que ele tinha feito, mas esse grande piloto, ele simplesmente chegou e falou: olha, amanhã você vai abastecer o meu avião novamente, e eu garanto que você não vai mais cometer esse erro. Então é assim que os grandes se comportam. Ele entende o próximo e é mais fácil perdoar do que condenar. Nós, como pais, nos sentimos tentados a todo instante de criticar os nossos filhos, mas isso só vai gerar na criança ressentimento e muitas vezes vai impedir até o desenvolvimento dessa criança. O professor Dale Carnegie, ele fala, ele cita, ele deixa aqui inclusive no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu espero que nesse momento você já tenha a sua cópia. Ele fala sobre um poema americano antigo chamado Pai, o Pai Perdoa, quando ele relata na carta os momentos em que ele só fazia criticar o filho. Em tudo ele criticava, tudo, qualquer coisinha que a criança fazia, era um bebê ainda, devia ter na faixa dos seus 4, 5 anos de idade, e tudo que essa criança fazia, o pai só fazia condenar, por mais que a criança tentasse se aproximar, o pai só fazia o quê? Condenar essa criança. Em um determinado momento, esse pai sentiu-se, a consciência bateu ali naquele pai, e ele chegou, a criança estava dormindo no quarto da criança, ajoelhou-se à cama e começou a pedir perdão a essa criança. No final ele fala, eu achei muito lindo que ele chega e fala bem assim: eu quis tratar você como homem, mas você ainda é uma criança. Ou seja, em lugar de condenar o outro, procuremos compreendê-los, procuremos descobrir por que fazem o que fazem. Essa atitude é muito mais benéfica e intrigante do que criticar, o que gera simpatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo é perdoar tudo. Como disse o Dr. Jones, o próprio Deus, Senhor, não se propõe julgar o homem até o final de seus dias. Por que faríamos isso, você e eu? Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui e já convido você para o segundo princípio que a gente vai lançar essa semana. Na próxima terça-feira a gente já lança o segundo princípio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E se você gostou, se esse vídeo melhorou a sua vida em qualquer circunstância, compartilha ele, curte, comenta, fala a transformação que você quer nesse vídeo e nos siga aí. Beijo no coração.